Ao vivo. Aí você vai entrar aqui, mãe. Vai aparecer que meu pai tá ao vivo, já já. Glória a Deus. Aleluia. Ah, tem que ver também se não vai dar... Todos já estão entrando aí. Deus é bom, Deus é bom. Já tirei. Deus é bom. Boa noite para aqueles que já estão entrando conosco. Que tempo especial está com vocês para essa live abençoada. Glória a Deus. Eita, vocês estão ouvindo bem? Quem está ouvindo bem já faz aquele joinha assim para a gente saber. Estamos aqui fazendo esse início de live. Se você já está ouvindo, já... que o som tá bom. Vem pra cá se quiser. Acho que estamos todos conseguindo. O Nicolas vai entrando no filme. Vai ficar ruim aqui. Fala só o volume. Tira. Ok. Chama o pastor e eu fico com o pai melhor. aqui. É só deixar o volume baixo. É porque vai dar circunferência. Não tem problema. Gente! Estamos aqui. Então, todo mundo ouvindo bem, o som tá bom, tá todo mundo ouvindo legal. Vai já entrando, fazendo joia, estou te ouvindo bem. Estou vendo que a Sara entrou. Ih, tem muita gente entrando. Vai lendo aí, Aline. Eu não estou conseguindo, estou sem o óculos. Vê aí. Aí tem muitas pessoas. Tem a Betânia, a Márcia Ferreira. Tem muitas pessoas agora já se conectando. Michele, Rosane, Ana. Vai mandando para os seus amigos, seus contatos aí, família. Daqui a pouco a gente vai... Ah, a Thalitinha também entrou. Família querida, que nós amamos. Amém, amém. E aí, Nicolas? Como é que tá? Ele aqui. Tá. Estamos aqui aguardando o pastor Hernandes também. Vai ser um tempo muito especial. Vai ser um tempo de muita bênção. Encosta aqui, tá muito... Não, tá tranquilo aqui. Aí, fica à vontade. Senta no sofá de casa. É isso aí. Ai, que bênção, gente. Estou muito feliz em fazer essa live hoje, falando sobre esse tema família, sabe? Francisco e Márcia também entrou. Uhul! Então, nós estamos falando sobre família, esse projeto de Deus, né? Então, nós estamos já aqui felizes em poder estar falando sobre isso, não é verdade, Aline? A gente está com o nosso coração cheio de expectativa e falar sobre família sempre é muito importante, né? Porque família é projeto de Deus. Amém. Família nasceu no coração do Senhor, do nosso Pai. E nós temos certeza que Deus tem estabelecido famílias para abençoar essa geração, né? Para abençoar esse tempo e levantar famílias cheias do poder de Deus, cheias de unção, né? Cheias do Espírito Santo para fazer diferença. É verdade. E a gente tem assim se preocupado muito com isso, né? Esse tema sobre família, porque a gente tem visto quantas famílias estão vivendo tempos tenebrosos, né? Vivendo assim tempos difíceis, tempos que nós muitas das vezes estamos assim vendo quantas casas estão sendo assim assoladas, né? E chegou o tempo de nós podermos estar assim nos levantando como igreja e ser um canal de Deus para abençoar, para falar. Então assim, é isso que nós vamos falar nessa noite, sabe? Nós queremos ser um canal de Deus para abençoar a sua casa, a sua família. E eu tenho certeza que essa live vai abençoar muito você, muito mesmo. Então, já vai mandando aí esse like, né, para as pessoas que estão com você. Já vai falando com seus irmãos. Se você puder mandar um WhatsApp, convidando outras pessoas para entrarem conosco, que eu tenho certeza que essa live vai abençoar muito, muito, muito. E nós estamos esperando o nosso convidado de honra, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, que vai estar conosco.
Meu Que família Deus! linda! Pastor privilégio. Hernandes, meu irmão Demita, que bênção! Fala, pastor! Fala, lindo! Oh, meu Deus! Que alegria, gente. Que alegria, pastor, poder estar com vocês num momento tão especial aqui. Vai É uma ser honra para nós, viu? Amém. Para nós é um privilégio poder estar O com coração vocês. tá assim, ó. Que coisa boa, ainda mais para falar de um assunto tão empolgante, viu? Amém. Que Verdade. benção! Eu não tinha tido o privilégio de conhecer a minha irmã, o Demilton. Que alegria poder falar com a senhora, viu? O pastor, Ah, eu acho que o povo me conhece por Tinha Lopes. O Demilton é muito difícil. O vai. Demilton é muito difícil. como é que a gente chama? Tinha Lopes. Tinha. Ah, tia, vai ser lindo! É mais charmoso, mais carinhoso. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tá tudo na Que bênção. bom. E a gente agora tá um pouquinho frio aqui, né? Tá esfriando, deu uma é? esfriadinha aqui, deu uma esfriadinha gostosa E aqui, mas que- vamos ficar mais agarradinho. Que maravilha, que maravilha. Pastor Hernandes, eu estava assim conversando com a Aline, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, a gente tá assim, nosso coração está ardendo, Sim. porque ano que vem nós vamos fazer 25 anos de casado em janeiro. Então, em janeiro, 25 anos. Parabéns. Então, assim, Deus tem esticado a gente, assim, nessa questão de casamento. E eu tenho falado com o Nicolas, nosso filho está aqui. Entra aqui, Nicolas. Entra Só dá um aqui. oi aqui para todo mundo. Olá, obrigado aí da ajuda, hein? Deu tudo certo, tô aqui na Tudo intercessão. certinho. E falando com a Aline, falando com o Nicolas, assim, a gente falou assim, gente, como nesses 25 anos Deus tem sido bom. Amém. Amém. Como Deus tem, assim, cuidado e guardado a nossa casa. A gente, assim, eu venho do mundo do esporte e no mundo do futebol, eu sempre, assim, quando eu via meus companheiros, e eu falava assim, um dia eu vou casar, né? Me converti com 16 anos, através dos atletas de Cristo. Então eu falava assim, eles falavam, Gil, se guarda porque seu casamento vai ser abençoado. Amém. Se guarda para a pessoa certa. E no mundo do esporte era muito difícil, porque eles só falam de carro, mulher e dinheiro. E eu falava de igreja, que eu apaixonada por Jesus, minha vida, Deus entrou assim e fez uma virada tão linda na minha vida. E eu querendo Jesus, eu falava, vou para a igreja. E eles vão para a noitada. Eu não, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. E eu não tive um casamento assim da minha família, dos meus pais, que era um casamento modelo. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, minha mãe era espírita. Então nossa casa era espírita, assim, um centro espírita. E o senhor não imagina como é que eram as lutas dentro dessa família. E meu pai, com 49 anos, teve um infarto fulminante e faleceu. E foi muito difícil, assim, viver sem o meu pai, sem a referência do meu, assim, meu melhor amigo. Entendi. E foi muito difícil para mim, foi quando eu entrei numa depressão muito profunda e os médicos do São Paulo não sabiam o que fazer. Nesse E tempo você era jogador de São Paulo. estava na época jogando no São Paulo. E os meus amigos pegaram atletas de Cristo, foram lá no quarto, passaram a noite inteira orando por mim e foram lá no meu quarto de manhã. Gil, você vai sair desse quarto. E eu não quero sair desse quarto. Eu quero ficar nesse quarto. Eu não quero sair desse quarto. Eu não vou sair. Eles falaram, não, Deus mandou a gente vir aqui. Eu falei, não fala desse nome. Eu tenho ódio de Deus. Eu tenho ódio de Deus. Deus tirou a vida do meu pai. E eles falavam, não, Gil, não foi Deus que tirou a vida do seu pai, mas foram as escolhas. E quando eles falaram aquilo para mim, foi muito forte, porque papai ele bebia de manhã, de tarde, de noite.
e fumava muito, mas muito. E o coração não aguentou. E aquilo me trouxe uma revolta de Deus muito grande. E naquele dia eles conseguiram falar de Jesus para mim, me levaram numa reunião de atleta de Cristo, e naquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. Glória a Deus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, assim, na minha vida, assim, eu nunca tinha dormido com uma luz apagada, porque eu tinha muito medo. Eu não sabia que era ter uma noite de sono que eu pudesse falar, eu tenho uma noite de sono, eu tive uma noite de sono, eu não sabia o que era isso. E aquela noite foi a primeira noite que eu dormi com 16 para 17 anos, assim, sem medo, dormi com a luz apagada, e eu acordei, assim, com uma alegria que eu nunca tinha vivido na minha vida. Glória a Nem Jesus. o campeão do mundo com São Paulo, nada se comparou com aquilo que eu vivi. Glória a Eu Deus. decidi que o segundo passo da minha vida era construir uma família que pudesse ser um exemplo. Então, nesses anos todos, eu assim tive o privilégio de conhecer a Aline com 16 anos para 17. E quando ela cantou, eu disse que ela me encantou junto. Então, estamos assim, só para você saber um pouquinho. Aí nos casamos em 2000 e depois de 4 anos de relacionamento à distância, com cartinhas e cartinhas e cartinhas, porque não tinha telefone naquela época, e foi um tempo assim de ver nossos alicerces serem solidificados na rocha que é Jesus. Eu fui morar na Espanha, a Aline ficou aqui, porque fui jogar no time na Espanha. Isso antes do casamento, pastor. Tudo antes. Então, assim, foi uma coisa assim que eu posso dizer. Hoje, para mim, 25 anos de casamento e ver o que Deus tem feito na minha casa, eu posso dizer para o senhor assim, eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Eu assim, se Deus não me abençoasse com mais nada até ele voltar, ou eu partir, eu tinha que viver de joelhos agradecendo a ele todos os dias. Então, assim, eu queria dar esse testemunho, não tivemos a oportunidade de contar. Eu falei para ele, a primeira coisa, eu quero contar meu testemunho para o pastor Hernandes Dias. Obrigado por repartir conosco essa história linda. E queria contar agora para a tia também, que assim, eu já vejo assim um amor muito grande pela casa de vocês. Amém. Então, eu queria contar esse testemunho e não sei se a Aline quer acrescentar, lembra de alguma coisa? Não, assim, a única coisa que eu coloco é que na época nossa de noivado, né, de casamento, de namoro e noivado, antes do casamento, que foram 4 anos e meio, nós fortalecemos muito o nosso relacionamento e solidificamos muito, né, os fundamentos em Jesus, né? A nossa prioridade era colocar Jesus dentro do nosso relacionamento e isso foi muito bom. Porque na época a gente estava distante um do outro, né? Isso fez a gente se conectar ainda mais, a nossa aliança se tornou ainda mais sólida, mais forte. E um ajudava muito o outro, né? E isso acho que preparou uma base para que a gente pudesse entrar num casamento, né? Amém. Estruturado, né? Você já veio de um background evangélico, né, Aline? Sim, meus pais se converteram, eu tinha 2 aninhos de idade, então eu cresci na igreja, diferente do Gilmar. A minha família conheceu Jesus, né? Meus pais conheceram Jesus, eu tinha 2 aninhos. Meus pais, graças a Deus que Jesus entrou na hora certa no relacionamento deles, porque provavelmente se Jesus não tivesse entrado ali, cada um teria ido para um lado. Meu pai tocava guitarra, cabelão, roqueiro, aquela coisa toda. Minha mãe conheceu meu pai num ambiente assim. E quando Jesus encontrou o coração do meu pai ali, meu pai abriu o coração para receber Jesus. Logo em seguida, minha mãe veio também para a igreja. E eu era muito novinha. Era uma bebê praticamente, né? 2 aninhos de idade. E eu tive o privilégio de crescer na igreja. Jesus mudou toda a rota da minha casa, minha família. Meus pais começaram a ensinar, não somente eu, porque eu tenho um irmão mais novo,
o Rafael, que é uma bênção de Deus também, é músico também na igreja. E nós tivemos esse privilégio de crescer nos caminhos do Senhor, de poder entender os valores, né, os princípios da palavra de Deus e caminhar debaixo dessa obediência, né, da palavra. E foi muito especial para mim. Eu vivi meus dias de adolescência, meus momentos de época de adolescente foram momentos assim muito marcantes, que eu vivi muitas experiências com Deus. E eu me lembro que eu sempre orava e pedia para Deus, né? No meu momento lá no meu quarto, eu fechava a portinha do meu quarto e eu sempre orava e falava: Senhor, me dê alguém, me dê uma pessoa que tenha um coração assim como eu tenho para Deus, né? Eu sempre fazia essa oração e eu conto para Ele. E ali eu orava e entregava nas mãos de Jesus, nas mãos do Senhor. E aí, com 16 anos, conheci o Gilmar, e aí a gente encantei com o sorriso dele. Coisa boa. Coisa boa! E aí a gente começou a caminhar, a conversar, a ser amigo, né? Foi um processo. Antes da gente começar a namorar, nós oramos 9 meses. 9 meses orando e colocando diante de Deus, né? E o Gilmar até brincava: você só fala de... Né? Como é que é? Não, pastor, eu não sei se foi assim com vocês. Eu tinha uma mentalidade de namoro completamente diferente. Então, eu estava na Espanha, aí eu ligava todo cheio de amor, né? E falava assim: ela vai falar que estou morrendo de saudade, eu te amo. Ela fala: você já leu a Bíblia hoje? Você já orou hoje? Fazendo checklist. Então, assim, eu não sei como foi com vocês, mas eu também queria conhecer um pouco da história, né? O maior Porque prazer. eu acredito que tem muitas pessoas que estão aqui conosco querendo conhecer um pouco dessa família tão maravilhosa que tem abençoado muitas vidas. Obrigado. E nós, principalmente. Pois é, diferentemente, nós já começamos a namorar com mais maduros, né? Eu já era pastor já há 5 anos, solteiro ainda, e nós nos conhecemos, e depois do dia que nós nos conhecemos, nós nos encontramos apenas 19 vezes. E nos casamos 8 meses depois. 8 meses depois. A 19ª vez foi no casamento. Oh, Sem tirar que eu fui conhecer a família dele e fui visitar a igreja. Então, contando isso tudo. E o que foi curioso é que quem nos apresentou foi um colega de seminário, e nós estávamos tendo lá em Vitória uma reunião da nossa Assembleia Geral da Igreja, chamada Supremo Concílio. Foi num ginásio, e eu era o pastor da igreja, hospedeira, estava coordenando o trabalho assim na liturgia do culto, e tinha, por providência de Deus, acabou sentando-se do lado dele, naquele ginásio lotado, mais de 10 mil pessoas no ginásio. uau. E aí ele perguntou para a tia assim: ei, tia, você já casou? Não casou? Não, não casei ainda. Falei: então eu vou te apresentar o seu marido hoje. E aí, foi direto ao ponto, direto ao ponto. E aí, ele me mostrou de longe, eu estava lá no palco, ela sentada na arquibancada, na verdade, ela me viu de longe e não deu para... Não, gente, calma, amor. Conta melhor, conta lá. Calma. Eu estava na arquibancada e eu falei assim: aí, cadê o pastor? Ele falou assim: ó, ele vai falar. Falei: ele é bonito? Aí ele falou assim... Nem tanto, nem tanto. Aí ele falou assim: ó, você vai ver. Falei: ok. Falei: mas está muito longe. Ele falou: Aí o meu colega falou, da mesma igreja: eu tenho um binóculo. Eu falei: então me dá. Aí ele foi fazer a saudação. Tinha mais de 10 mil pessoas, umas 12 mil pessoas que cabem no ginásio. Aí eu falei assim: olha, não deu para ver direito, não, mas que ele fala bem, ele fala. Então, foi o nosso primeiro
encontro. Mas aí foi curioso, porque essa reunião aconteceu, a igreja da Tia levou um grupo de jovens para essa reunião em Vitória, ela voltou para a cidade dela, e a reunião começa, a semana toda de reunião na igreja. No final dessa reunião, sexta-feira de madrugada, esse pastor saiu do hotel e foi para minha casa. Durante a semana, ele me falou da Tia todos os dias, todos os dias. E aí ele foi para minha casa, amanheceu no sábado, ele pega o telefone e liga para ela. E, por providência de Deus, ela atendeu o telefone. E aí eu disse, eu gostaria de um dia conhecer a sua cidade. Aquela conversa assim, meio sem pé, sem cabeça, para introduzir o assunto. E lá pelas tantas, eu falei assim, eu gostaria muito de ir na sua cidade, a conhecer. Ela falou, se você quiser, hoje é bodas de ouro do meu avô, você é meu convidado. Eu convidei logo, né, gente? 200 quilômetros, pensa nisso, 200 quilômetros. Você sabe aquela vontade de eu vou. Pensei comigo, eu vou. E aí eu falei com o meu colega pastor, que era pastor em Belo Horizonte, falou, olha, você vai comigo, porque eu não sei onde fica essa cidade, não sei como é que chega lá. Naquela época não tinha GPS, nada dessas coisas. Não, camarada, eu não posso ir, não. Eu tenho que ir para a minha igreja. Não, agora você pôs fogo, você vai. Você cancela tudo lá e vai comigo. E aí nós chegamos, o culto já tinha começado. E aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque é uma loucura o que eu estou fazendo. Pensei comigo, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, silencioso no meu coração. De repente eu vejo uma moça vestida de verde no coral. E eu pensei, se for aquela moça, eu ganhei a viagem. Se não for também, mais ninguém aqui me interessa. E era própria, mano. Era própria. Visão do céu! Bom, mas tem uma cena muito engraçada, me permita contar isso. Eu tinha um Passat velho. E o Passat, naquela época ninguém fazia seguro. Eu tinha um alarme que ligava e desligava. Só que o alarme estava com defeito e não tocava a buzina, mas também não pegava. E aí, e eu tentando agradá-la, abrir a porta para ela entrar. E a hora que eu dou partida no carro, o carro não pega. Eu falei, meu Deus, esse carro vai me passar uma vergonha logo hoje. E tentei ligar o carro, 5 minutos, não pega. E daqui a pouco o povo começou a empurrar o carro no meio da rua. E eu passando uma vergonha. E aí, lá pelas tantas, de 5 minutos de vergonha, eu lembrei que tinha um botão que eu tinha que ligar para o carro pegar. Aí eu fui para a casa dela, que esse pastor era amigo da família, e aí nós nos conhecemos aquele dia pela primeira vez. O pai dela perguntou assim, mas o que esse pastor está fazendo na minha casa aqui? Aí o amigo falou, veio conhecer sua filha. E aí, naquele dia, começamos a conversar. Na semana seguinte, eu voltei lá, começamos a namorar. E foram 19 encontros, 8 meses. E eu tinha convicção de Deus, de que na primeira vez que eu a vi, falei, essa é a minha esposa. Glória. E essa convicção, pela graça de Deus, nunca se perdeu. E nós estamos com 37 anos de casamento hoje. Graças a Deus. Não são os planos de Deus, os planos de Deus. Amém. Eu fico Glória a tão Deus. feliz assim, eu confesso assim, que eu orei muito, assim, eu falando para a Aline, né? Eu falei, filha, eu tive um tempo com o pastor Hernando Dias Lopes, que para mim foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, como pastor, aprendizado, crescimento. E eu falei assim, eu acredito que nós podemos assim aprender muito com ele sobre relacionamento. Amém. E esses 25 anos que nós, assim, Deus tem nos permitido, eu estava assim pensando com a Aline, né? Construindo uma família assim na rocha que é Cristo, né? Uhum. E a experiência que a gente tem nesses anos todos, pastor, como assim o senhor poderia dizer para milhares de pessoas que estão aí nos vendo, quase 2.000 pessoas, como construir uma casa sobre essa rocha para que ela seja duradoura e uma casa que vocês, assim, eu também estendo isso para a Tinha, o que vocês poderiam falar para essas pessoas que estão nos vendo? Né? Como nós podemos construir uma casa sobre a rocha? Bom, primeiramente, Gilmar e Aline, eu creio que quando você tem uma experiência verdadeira com Deus, genuína com Deus, toda a sua vida, ela é direcionada para o seu relacionamento com Deus. Sua alegria, seu prazer
é conhecer a Deus, é amar a Deus, é viver na presença de Deus, para a glória de Deus. Então, não é apenas um apêndice na vida, não é apenas um programa num final de semana na igreja. Não, é o que você respira, é o que você é o que você vive. Tudo gira em torno desta verdade bendita, gloriosa, que nos dá prazer e alegria. Então, esse é o primeiro aspecto, é que o oxigênio que você respira é Jesus. Amém. O sentido da sua vida é Jesus. O que você quer fazer é andar com Jesus, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Então, a Tinha teve a bênção de ser criada no Evangelho também. Aliás, ela teve uma vida assim muito mais ativa na igreja do que eu tive, porque eu saí de casa com 12 anos, morava numa região rural para estudar. Então, eu não tive acompanhamento de pai e mãe no dia a dia. Ela teve, o pai dela era um líder na igreja, sempre foi líder na igreja, sempre líder de adolescentes, líder de jovens. Depois ela cuidou de adolescentes. Ela passou pela mão dela vários adolescentes que foram para o seminário, foram chamados para ser pastor. Então, ela sempre teve também essa mesma paixão, esses mesmos princípios, esses mesmos valores. Então, a Bíblia tornou-se aquele norte da nossa vida. Então, Amém. nossas decisões são tomadas assim, o que conversamos, o que falamos com os nossos filhos. Nós temos um casal de filhos, hoje já são casados, mas sempre, isso eu devo muito a Tinha, porque a minha vida de agenda intensa começou no ano do casamento, em 87. E nossos filhos são criados entendendo que a igreja não está competindo, a igreja não é uma concorrente, não é uma rival. Ao contrário, a gente vive a igreja, os meninos iam conosco desde a infância para a igreja, para casamento, para funeral, para festa, para culto, para vigília. Então, eles aprenderam a respirar isso desde a infância. E eles viam no coração da gente o amor que a gente tinha pela causa de Deus. Isso trouxe, pela graça de Deus, uma harmonia dentro do nosso lar. E eu creio que isso é exatamente estruturar a sua casa sobre a rocha. Amém. Sobre Cristo. Isso é importante que o senhor falou, né? Trazer os filhos para esse ambiente, né? De conhecer mais a Deus, de poder fazer eles serem participantes, de estar junto na igreja. É como a gente, né, Gil? Sim. A gente levou e tem levado os nossos filhos em todas as situações que a gente tem, de poder estar ali e poder fazê-los estar presente ali, participando ali, né? Mostrando que o nosso coração é para Deus, é para servir a Deus, é para se relacionar com o Senhor, é para ser uma bênção nessa geração. Amém. Eu acho, sabe, Aline e Gilmar, que depois eu quero ouvir a Tinha também. Eu digo sempre isso, os nossos filhos nos observam mais do que nos escutam. Amém. Eles nos veem mais do que nos ouvem. O que eles esperam de nós é coerência, é consistência, né? Então, e isso está lá em Provérbios 22:6, quando diz: ensina a criança no caminho. Não apenas o caminho, mas no caminho. Eles estão olhando a gente, eles estão observando a gente. Né? Mesmo depois que esse caso, os nossos filhos hoje são casados, e eles observam o mesmo zelo, mesma paixão, o mesmo amor que a gente dedica à causa de Deus, e respirar isso o dia inteiro, né? E isso é uma grande bênção para a nossa família. Talvez uma coisa, um princípio que eu sempre tive é o seguinte: desde os meninos pequenos, né? Muitas vezes o Hernandes viajando, e eu falava para eles: olha, hoje o papai não está aqui, mas o papai está fazendo uma coisa muito importante. Ele está falando do amor de Deus para outras pessoas. Falei, e nós estamos participando dessa bênção e nós vamos orar por ele. E assim, a gente nunca, lá em casa, nós comentávamos coisas negativas de qualquer pessoa que fosse da igreja, nenhum problema. A gente trabalhava isso, muito pelo contrário. Nós valorizávamos a igreja. O Hernandes falava: essa igreja é uma bênção,
olha como eles tratam vocês. Na verdade, aqui eu estou falando da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, uma igreja muito amada, que ela foi parceira nossa e é até hoje uma bênção. Os nossos filhos eram amados ali de uma tal maneira que assim eu não tenho nem palavras para dizer. Então, eles viam o amor que a gente tinha. Eu brincava que o Hernandes ia para o gabinete pastoral, trabalhar na parte da manhã, eles iam para a escola, mas quando o Hernandes chegava, eu já estava pronta, com a agendinha na mão. Meu filho, ó, hoje a gente tem fulano no hospital, a gente tem essa pessoa com esse problema. E eu pegava, tipo, 9 pessoas a gente tem que visitar hoje. E o forte da nossa vida, naquela época, era a visitação. E a gente amava visitar as pessoas da igreja. E os meninos viam esse amor. Quando eles chegavam à noite, olha, hoje a gente tem essa programação na igreja, desde pequenininhos. E a igreja tinha uma preocupação e falava assim, nossa, esses meninos estão no aniversário, eles estão no casamento, eles estão no velório, deixa eu levar esses meninos para minha casa. Então, assim, isso tudo foi importante na formação dos nossos filhos. Amém. Ensina a criança no caminho. Eles estavam conosco, né? E é pelo exemplo, eles foram vendo o amor que a gente tinha, né? Pela obra de Deus. E até hoje, sabe, é uma coisa que me marca, porque qualquer igreja que eu estou, a minha família é prova disso. Eu estou na igreja, isso é uma prática praticamente diária, né? Todo dia, basicamente, eu estou pregando em algum lugar, eu tiro uma foto do que está acontecendo ali, ou um videozinho pequeno, e mando para minha família, orem por mim, porque eu entendo que eles são nossos parceiros. A gente não faz a obra à parte da família, mas com a família. É verdade. Família, mesmo os filhos casados, né? Eu participo, informo onde eu estou, o que eu estou fazendo, pedindo oração, porque sem o apoio da família, você não consegue realizar a obra. É verdade. Não se pode fazer a obra de Deus na contramão da família, ou contrariando a família, ou em prejuízo da família, né? Então, acho que isso é uma coisa extremamente relevante e importante no contexto da edificação da família sobre a rocha. Eu assim, pastor Hernandes, assim, a minha vida como atleta foi muito difícil para mim, né? Porque eu me converti muito cedo e eu não podia ir na igreja como gostaria de ir. E todos os domingos, praticamente, a gente está jogando. Todos os sábados nós estamos concentrados. Às quartas-feiras estamos jogando, às terças estamos concentrados. E eu, assim, eu não tinha essa possibilidade para a igreja. E hoje eu vejo quantas pessoas têm disponibilidade de estar na casa de Deus e as desculpas de tantas coisas, hoje não vai dar, hoje eu não posso, hoje eu estou cansado, hoje eu estou... E eu vejo que as pessoas elas estão distraindo-se com tantas outras coisas e não priorizando as coisas que são as mais importantes. E eu vejo quantas famílias estão sendo destruídas e as pessoas não estão dando conta. Elas não estão vendo que elas estão indo por um caminho perigoso quando não tem exatamente isso. Os filhos na igreja, a família junta, orando, buscando, construindo a sua base sobre essa rocha que é Cristo. Eu tenho, assim, é triste falar, mas dos meus amigos que jogaram comigo de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Espanha, eu acredito que eu já deva ter, assim, se eu fosse colocar numa escala de 100, eu acho que hoje mais da metade estão separados. Mais da metade
perderam seus casamentos. Mais da metade hoje estão com as suas famílias destruídas. E eu tive o privilégio de conversar com vários. E a pergunta que eles faziam, assim, Gil, eu tenho condição de morar num palácio, mas eu não tenho alegria de voltar para minha casa porque eu não tenho lá. E isso para mim era uma das coisas mais tristes que eu ouvia. E eu dizia para eles que a nossa família é a coisa mais importante que Deus nos colocou para a gente cuidar. Não adianta eu ser um campeão do mundo e ter uma família destruída. E eu dizia para eles, gente, eu não posso concordar com isso. Eu estou aqui, mas minha esposa está lá orando por mim. Eu estou orando por ela, a gente está lendo a Bíblia. Esse é o segredo que eu quero dizer para vocês. Leiam a Bíblia, orem juntos. E quando eu vejo assim, o conselho de vocês, eu vejo que tem milhares de pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora. E quantas pessoas estão distraídas, estão preocupadas com outras coisas, estão dando suas importâncias a outras coisas, não é isso? O interessante, pastor Gilmar, é que às vezes o que nos afasta de Deus não necessariamente são coisas ruins em si mesmas. São coisas boas. São dádivas de Deus. O problema é que a nossa geração, às vezes, está substituindo o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Então, é o conforto, é a prosperidade, são os bens de consumo à mão. E, de repente, a pessoa se encanta tanto com essas coisas, se entretém tanto com essas coisas, que ela já não tem mais tempo para Deus. E eu me lembro um fato muito interessante que aconteceu com o Ronaldo Lidório, quando ele foi missionário lá em Gana, entre a tribo, os Concombas. Ele estava ensinando a Bíblia, não tinha templo, era debaixo de uma árvore, mas vinha gente de diversas aldeias. Pessoas andavam 2, 3 dias a pé para ir para essa reunião, para ouvir a leitura da Bíblia, para aprender da Bíblia. E uma mulher saiu da sua aldeia 3 dias a pé, para onde o Ronaldo estava ensinando a palavra de Deus. Depois desses dias de ensinamento, ela voltou 3 dias para a sua aldeia. Quando ela estava chegando na sua aldeia, depois de 3 dias andando a pé, ela esqueceu um dos 3 versículos que ela tinha memorizado. E ela voltou a pé, 3 dias de viagem. Quando ela chegou, o Ronaldo perguntou: o que é que você veio fazer? O que é que aconteceu? Por que é que você está de volta? Ela disse: eu esqueci um dos versículos que eu aprendi aqui. E o pastor perguntou: mas você voltou 3 dias a pé apenas por causa de um versículo? Ela disse: sim. A Bíblia é muito importante para ficar perdida na estrada da vida. Eu voltei porque eu não posso perder a palavra de Deus. Nós vivemos uma época de muitas facilidades. Você tem versões diferentes de Bíblia no seu smartphone. Você liga a sua televisão, o seu telefone, você assiste a mensagem que você quiser, na hora que você quiser. As pessoas têm conforto, né, dentro da sua casa. Às vezes moram do lado da igreja, ou no bairro da igreja, ou tem carro, tem táxi, tem Uber, tem metrô, tem isso, tem aquilo. E às vezes não valoriza, não dão importância, não dão prioridade. E é preciso escalonar as prioridades da vida. Deus precisa vir em primeiro lugar. Se ele não vier em primeiro lugar, todas as outras coisas vão estar na ordem errada, vão estar fora de lugar. Amém. Então, essa geração que valoriza tanto coisas, prazeres, sucesso, riqueza, fama, glória humana, como você disse, pode morar num palacete, mas não tem um lar. E não se compra um lar. Se compra uma casa, mas não se compra um lar. Se compra um carro do ano, mas não se compra o prazer de dirigir o carro. Você tem dinheiro no banco, mas não tem paz no coração. Então, se o Senhor não vier em primeiro lugar, todas as outras coisas não vão fazer sentido. Verdade. E, pastor Leonardo, como é que a gente faz? O senhor já mais ou menos explicou, mas quando vem as tempestades, esse texto também fala que as tempestades elas aparecem. Exato. E acredito
que o senhor e a Tina já passaram por várias Com tempestades. certeza. E como a gente faz para enfrentar essas tempestades? Pastor Gilmar, é muito curioso que Jesus, então, usa uma figura, né, para ilustrar o ensinamento que ele fez e deu no Sermão do Monte. E sobre ambas as casas, a construída sobre a areia e construída sobre a rocha, as mesmas circunstâncias acontecem. Ou seja, cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede, bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai, a outra fica de pé. Então, o que distingue um cristão de um não cristão não são as circunstâncias da vida. O fato de sermos cristãos não nos isenta das tempestades, das lutas, das provas, dos vales, da doença, dos problemas vários da vida. Agora, quando vem o problema, aquilo que ninguém vê, que ninguém observa, é o fundamento. O fundamento não está à vista, mas ele existe. E ele é a base para manter um edifício de pé. Perfeito. Então, não é apenas a casa, não é apenas o carro, não é apenas o emprego, não é apenas o sucesso, não é apenas os filhos numa boa escola, não é apenas ser o CEO da empresa, não é apenas ter um bom salário. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, isso é dádiva de Deus. Isso é o que as pessoas veem. Mas o que sustenta uma família não são essas coisas. O que mantém uma família unida é o compromisso dela com Jesus. É construir esta relação sobre um fundamento que não se abala. A chuva chega, o vento sopra, os rios batem no alicerce, mas essa casa vai ficar de pé. Então, as tempestades vêm, e vêm democraticamente para todos. Elas são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis. Mas se a casa está construída sobre Jesus, ela vai permanecer. Quer dar algum testemunho, amor, sobre isso? Amém. A gente tem de tantos testemunhos, eu me lembrei agora, quando nós fomos para os Estados Unidos, o Hernandes tinha um sonho de fazer o doutorado lá, e ele recebeu um convite, e pela fé nós fomos. E dentre tudo que aconteceu lá conosco, né? Uma coisa me marcou e os meninos observavam a gente, como a gente ia lidar com algumas situações financeiras que nós passamos. Dentre elas, um dia a gente estava numa quadra de uma escola que a gente limpava para poder ajudar no pagamento da escola dos nossos filhos lá. E o Hernandes ele é muito engraçado porque ele pegou uma vassoura e ele tinha que lavar os banheiros enquanto eu limpava o resto. Como ele é mais limitado, eu tinha dosinha, eu deixava. Mas ele pegou aquela vassoura e colocou assim, e tipo, ele fez uma oração. Meu Deus, o Senhor nos mandou para cá para eu estudar. E eu tenho esse sonho. Eu tenho que aproveitar o máximo aqui para eu aprender muito. E não que a gente estivesse perdendo tempo, mas aquele tempo era muito importante para ele estar dentro de uma biblioteca. A gente levantava às 4 da manhã para limpar a escola e aí acabava que eu ficava meio sonolento durante o dia também. Meu Deus. E aí, nesse dia, eu olhei para ele e ele falou assim, Deus tem que abrir uma porta. E nós fomos embora, eu deixei ele no seminário, já tinha deixado os meninos na escola. E naquele dia, ele fez essa oração lá, para Deus abrir uma porta. E na semana seguinte, não foi, amor? Foi. Na semana seguinte, e a gente já tinha gastado quase toda a reserva nossa, que a gente tinha levado. O nosso carro, ele quebrou,
Mas o que, amor? Nós estávamos com um orçamento, num déficit de $1.400, $1.500 por mês, sem mais nenhuma reserva. O carro quebra e nós não temos dinheiro para consertar o carro, vencendo a mensalidade de escola, sem condições de pagar. E foi quando nós tomamos uma decisão: ou voltamos frustrados, porque não cumprimos o próprio projeto, ou pedimos para Deus um milagre. E aí nós oramos nesse dia, e nesse mesmo dia que nós fizemos essa oração, o telefone tocou e eu recebi um convite para pregar numa conferência na Pensilvânia. E eu fui para aquele congresso sem dinheiro de um cafezinho no bolso. E eu chego lá e o pastor que dirigia a programação disse assim: o pastor Hernandes é estudante aqui na América e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar negócio. O Nicolas está aqui dizendo amém, amém. E aí, varão, o certo é que eles me deram uma oferta especial naquele dia. Deus, a partir daquele dia, abriu as portas para eu pregar em vários lugares, em mais de 10 estados, em mais de 21 viagens. E Deus, a partir daquele dia, supriu todas as nossas necessidades. Amém. Nunca nos faltou nada, nunca nos faltou nada. E o que foi muito interessante é que no dia que nós viemos embora, eu fui ao banco fechar a conta e, para nossa surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. Amém. E Deus Amém. nos ensinou a grande lição: você tem que depender do provedor mais do que da provisão. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. E nós vivemos isso, experimentamos isso, e louvado seja Deus. Nessa trajetória de ministério, já são 42 anos de pastorado, nunca Deus nos deixou na mão. Amém. Deus é fiel, Amém. Deus é bondoso. E hoje, quando eu vejo os milagres de Deus, nós sempre tivemos aqui na nossa casa, sabe, João Maria Aline, também o compromisso de ajudar alguém. Nós sempre entendemos que o que Deus nos dá é preciso repartir. Amém. E nós temos a experiência constante de ver a mão de Deus nos abençoando, e quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você investe, mais Deus põe na sua mão para investir. E eu vejo nisso o cuidado de Deus, a bondade de Deus. Amém. E os nossos filhos, voltando à questão dos filhos, eles observam isso, eles notam isso, do como Deus tem aberto portas, como Deus tem sido generoso conosco nessa longa jornada de ministério, e o prazer que nós temos. Eu costumo dizer que se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10. Ser pastor é a coisa mais extraordinária do mundo. Amém. Eu sou muito feliz de ser Amém. ministro do Evangelho. E também é uma das perguntas que, nem é pergunta, uma das colocações que eu mais ouço, né? As pessoas que não me conhecem assim mais de uma maneira profunda. Vem cá, como que você lida com essa situação do pastor? Hoje ele está lá, ele viajou, ele passou tantos dias fora, e eu falo, minha filha, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu estou indo, eu não estou presente, mas eu estou com ele. Glória a Deus. Então, eu participo, ele está lá pregando, e eu estou participando daquela colheita ali das almas, Glória a Deus. abençoando as vidas, porque a gente está sempre conectado em oração. Olha, ele vai Amém. pregar agora e ele fala, ore por mim agora. E a gente está ligado. Senhor, tem misericórdia, que a sua palavra não volte vazia hoje. Dê ao teu servo graça, unção e poder do alto. Então, são essas coisas que motivam a gente. Os meninos sabiam. Eu nunca, o Hernandes pode falar,
com mais propriedade. Eu nunca reclamei nem um dia. Isso é uma coisa que eu sempre também escuto, porque as pessoas me falam isso. E a sua mulher não fica chateada? Todo dia você está pregando no lugar. E eu disse, olha, primeiro que a maioria das minhas viagens são bate e volta. Então, eu não sou de ficar uma semana fora de casa. Então, eu vou, volto, estou em casa. Mas, nesses 42 anos de ministério, 37 anos de casados, tempo que eu está junto, eu nunca vi nem a minha esposa, nem os filhos dizendo assim, tá demais, chega, para, não dá mais. Nunca, 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 nunca. E eu sempre digo também, eu só posso fazer o que Deus me chamou para fazer porque tem apoio, porque tenho compreensão, porque tenho incentivo da minha própria família. Mas me permita, Gilmar e Aline, compartilhar, como você falou, das tempestades. De fato, já passamos por tantas. E eu já tive momentos muito difíceis na minha jornada, sobretudo com a minha família. Tive um irmão assassinado, tive situações de outro irmão ser ameaçado de morte durante 7 anos. Eu vivia uma tensão diária com o problema. E, embora eu sou o irmão caçula, minha família sempre me ouviu muito e eles me têm como uma espécie de conselheiro. Então, nas horas mais agudas, mais difíceis, mais dramáticas que a família vive, eles me procuram, eles recorrem e posso ajudá-los. E eu vejo que em todas essas situações difíceis, dolorosas, Deus capacitando a gente para ajudar outras pessoas, para entender o que é o drama da alma humana, o que é enfrentar o luto, o que é enfrentar a injustiça, o que é enfrentar uma situação das mais dolorosas da vida, que é ter uma pessoa da sua família ceifada por alguém que você conhece, por alguém próximo, que num momento de loucura comete um assassinato. Então, às vezes as pessoas veem a gente com um sorriso, cantando, pregando, celebrando, mas nem sempre nós repartimos também as nossas dores mais profundas, as nossas madrugadas de choro, as nossas noites indormidas. E eu quero dizer a vocês que nas horas mais difíceis da vida, nunca nos faltou também a assistência do Espírito Santo de Deus. Amém. A tempestade vem, mas a sua vida não está fundamentada sobre sentimentos humanos, sobre filosofias humanas, mas sobre aquele que é a rocha que não se abala. É Ele que é o nosso sustento, Ele que é o nosso consolador. Amém. Eu fico tão feliz assim de ouvir vocês, pastor Hernando. Logo a gente está indo para o final e passa tão rápido, né? E assim, a gente poderia passar horas e horas. E eu estava aqui pensando, uma das coisas mais lindas que eu vi uma vez, eu fui reclamar com um dos meus pastores, assim, e eu estava passando um momento muito difícil, né? E assim, viagens, como o senhor falando, jogo, viagem, e pouco tempo sem vir para casa e essas coisas. E a gente fica muito, assim, vulnerável. A gente fica... Diz que o homem não chora. Isso comigo não acontece. Eu estou na igreja, estou chorando. Eu gosto de me deleitar na presença de Deus. E uma das vezes, assim, vendo a importância da família, da esposa, né? Ele me fez uma pergunta: Gilmar, você está no avião, você olha para um lado, tem uma asa do avião, você olha para o outro lado do avião, tem uma outra asa no avião. Eu te pergunto, qual das duas asas é a mais importante? Aí eu fiquei assim, meio que sem resposta. Eu falei, não sei. Ele falou assim, Gilmar, quando a gente se casa, a gente passa a ser um. Não tem o mais importante ou menos importante. Para que o avião seja esse avião abençoado e leve milhares de pessoas aonde ele vai levar e o seu destino, as duas asas são importantes. Então, tanto você como a sua esposa se tornam um nesse avião. Então, se você entender isso, todas as vezes vocês vão poder ajudar e levar pessoas para que elas se encontrem esse Jesus, encontre esse voo maravilhoso. Vai ter as turbulências da vida, mas saiba que Jesus sempre vai ser o piloto da vida de vocês. Amém.
Então, Amém. quando vocês entenderem isso, vocês vão viver uma vida de casal muito abençoado. Não tem mais importante e menos importante. Não é você o jogador, ela a cantora, e hoje ela é cantora, você é o pastor. Vocês são um, e as duas partes dessa aeronave, duas asas, são importantes. Então, tem a mesma importância. Então, quando você entende isso, não tem divisão e não tem o mais ou menos. Como a Tinha falou, o pastor Hernandes Dias está pregando, tem lá alguém intercedendo. E Exato. nada melhor do que a Aline, quando viaja hoje, ela sabe que eu vou estar aqui guerreando e não durmo enquanto não me ligar dizendo acabou, já estou no hotel, nunca viajou sem o pai. Meu sogro, o pastor Ronaldo, está aqui com a gente, vai passar uns dias aqui com a gente, meu cunhado, então está toda a família aqui. Então, assim, eu louvo a Deus pela minha mãe, que quando está aqui, todo dia quer que eu ligue para ela, cadê você? Como você está? Você está onde? Então, a família. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque a Aline me ensinou a ser um homem, a Aline me ensinou a amar a Deus, a Aline me ensinou a adorar a Deus, Que bonito. a Aline me ensinou a ter paixão pelo reino. Eu louvo a Deus pelos meus dois filhos, que são as pessoas mais lindas desse mundo, Nicolas e Maria. Então, assim, a família para mim é tudo. E eu aprendi que nessas turbulências da vida, como é importante a gente ter uma família que nos ajuda, que nos fortalece e que nos estende a mão e não tem aquela competição e divisão. Então a gente entende que a gente é um. E a Aline tem uma música que, que ela gosta de cantar e que agora faz assim, a gente está aí no final, e ela quer cantar essa canção para a gente. Amém. Mas eu também sei que nós vamos ter uma grande, assim, vamos poder estar mais juntos nessa grande, eu assim, para mim vai ser a minha primeira missão, assim, pregar para casais, falar para casais, e a gente vai estar depois falando sobre essa viagem em Ponta Cana que nós vamos poder fazer juntos, estar juntos mais uma vez nesse projeto tão lindo, né? E pela primeira vez, assim, a nossa casa vai estar vivendo essa experiência de fazer esse encontro de casais. E depois nós vamos dar mais informações. O pastor Hernandes Dias Lopes vai estar com a gente. Deus. E nós vamos fazer um grande encontro de casais em Punta Cana. E nós vamos passar todas as informações. Daqui a pouco o Maurício vai estar aí com o WhatsApp passando para vocês. Então, assim, vocês vão estar sabendo, você tem mais de 2.000 pessoas com a gente nessa live, vocês vão poder aprender muito mais nesse encontro de casais. Mas a Aline tem uma canção que ela está aqui. Eu quero poder cantar. Amém. Pastora, olha para ti, então ela já está me cutucando aqui, eu vou deixar ela cantar. Canta, minha filha. Primeiro, eu quero só agradecer a Deus por esse momento tão especial que o Senhor preparou. Tenho certeza que muitas pessoas, muitas famílias, Amém. até jovens que nem constituíram família ainda, que estão conectados aqui, né, que pensam em construir uma família, ter esses princípios bem estabelecidos na sua vida vai te ajudar a construir uma casa sobre a rocha, a dar esses primeiros passos com muita certeza, com realmente seu coração dependente do Senhor, né? Deixando Deus governar a sua vida, e porque assim tem sido, né? Começou assim conosco, e o Senhor tem sido aquele que tem governado a nossa casa, tem levado a gente a viver um novo tempo. A cada dia que a gente desperta, que a gente acorda, eu olho para o Gilmar e eu falo assim, meu Deus, eu agradeço ao Senhor pelo homem de Deus que Ele colocou na minha vida, e resposta das minhas orações quando eu ainda era adolescente, né? E Deus, Ele responde. Quantos milagres vivemos? A nossa casa tem sido um lugar onde a gente tem visto milagres todos os dias, onde a gente tem agradecido a Deus. Vivemos várias experiências. Foi um tempo assim que eu, em determinada fase da minha vida, fui mãe do Nicolas com 26 anos, e naquele momento tive a perda da minha voz. A gente não tem tempo para contar aqui agora, mas foi um tempo muito turbulento para nós, né? No momento
que a gente enfrentou ali, aonde o senhor estava falando, aquele momento que a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente chora, ninguém sabe, só a gente e o Senhor, né? Mas a gente confiando na palavra, na promessa de Deus, ali orando e guerreando e vencemos os desafios, Amém. né? Fomos realmente surpreendidos pelo poder de Deus de uma forma sobrenatural. E É assim só para Deus fez. completar, a Aline ela teve uma fenda nas cordas vocais. Eu perdi a voz, Olha fiquei com isso. E os médicos falaram que ela poderia nunca mais cantar. Meu Deus. Então, assim, eu chegava em casa e a Aline, você imagina como é que estava, e ela não falava. E um dia eu cheguei de uma viagem, eram umas 2, 3 horas da manhã, e eu encontro a Aline de joelhos chorando. E chorando, e chorando, e chorando. E o Espírito Santo naquela hora falou comigo, chegou a hora de você usar a autoridade que eu lhe confiei. Ore pela sua esposa. Mas eu tinha muito medo, insegurança. Eu não sabia se eu orava, se aquilo era uma coisa minha, ou se era realmente uma direção de Deus. Uhum. E eu falei, mas e se eu oro e ela não for curada? E se eu oro e não acontece nada? E foi nessa hora que eu aprendi uma das maiores lições, que não é através de mim ou por mim, mas é pela fé daquele que eu creio e daquele que mudou a trajetória da minha vida, que é Jesus Cristo, é pelo nome dele. E aí eu peguei, dobrei meu joelho do lado dela, coloquei minha mão na cabeça dela e ali eu orei com tanta autoridade, mas com tanta autoridade, e que eu repreendi aquele espírito que estava trazendo medo, pavor e pânico. Incerteza, incerteza. E foi uma coisa tão linda que aconteceu, que aí eu levantei ali assim e falei, hoje Deus está te levantando, Ele não quer mais te ver prostrada, Ele não quer mais te ver você chorando, Ele quer ver você louvando a Ele e glorificando. Então a Aline pôde levantar e a gente viu ela indo depois para os Estados Unidos, vindo para cá, Estados Unidos, gravando um disco que não tinha condição nenhuma. E esse foi o disco pela fé. Que ela gravava uma música por dia, não tinha voz. Mas foi o disco que maior dificuldade, foi o disco que a gente mais tempo demorou para gravar. Mas foi esse disco que deu o primeiro Grammy Latino para a Aline. Então foi o maior prêmio assim que a gente pôde ver, e naquele dia Deus falou, quando vocês dependerem de mim, enquanto vocês confiarem em mim, eu estarei restaurando todas as áreas da vida de vocês. Então foi uma das experiências muito lindas que a gente viveu, né? E eu louvo a Deus. Amém. E assim, eu vejo que a família é um ambiente muito propício para Deus operar grandes coisas. Deus restaurar, Deus trazer uma restauração não parcial, mas completa em todas as áreas, né? Nos nossos corações e nas nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. Eu queria só cantar uma canção antes da gente finalizar. Tem que ver se o pastor Hernandes deixa. Tem que calma, perguntar. Estamos ansiosos para ouvi-la. Mas vai ser assim um tempo muito bom para que as pessoas possam refletir sobre isso, né? Sobre o que a gente estava falando, sobre a rocha que é Jesus, sobre o fundamento, e que a gente possa ser considerado esse homem, essa mulher prudente que construiu a sua casa sobre a rocha que é Jesus. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, não me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais. Sim, ele não falha. Amém. Jamais, jamais. Mesmo em meio ao caos, sua paz eu encontrei, não serei abandonado. Nele
Jamais parar, nunca parar, jamais. Ele é fiel, Amém. ele é fiel. Amém. Glória a Jesus. Jamais falhará. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Privilégio estar com Hernandes, vocês, viu? que honra. Eu queria, se possível, se eu terminasse com uma oração. Eu sei que tem milhares de casais que estão aqui passando por lutas, passando por dificuldades. E eu creio que Deus ele tem assim sustentado, né, a nossa casa e que o nosso exemplo, o nosso testemunho, que essa live possa ter falado a milhares de corações e que as pessoas possam entender que Jesus é a saída, Amém. que Jesus é essa rocha e que ele pode abençoar sua casa, sua família, seu lar. Amém. E a gente queria terminar com essa oração, se o senhor puder orar por nós. Com o maior prazer. Vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças pelo privilégio deste encontro, desta conversa, destas experiências trocadas, daquilo que tu tens feito, ó Deus, de maneira tão linda e tão providente. Queremos te dar graças pela vida do pastor Gilmar, pela vida da Aline, te dar graças pelo ministério que tu colocaste na mão deles, que eles sejam, Deus, instrumentos, vasos de honra nas tuas mãos, para levar a tua palavra, para compartilhar acerca do teu amor, para ver maravilhas acontecendo como expressão da pregação, da vivência do evangelho. Abençoa a vida deles, Pai, abençoa a casa deles em nome de Jesus. Que eles sejam conduzidos em triunfo para o louvor da tua glória. Deus amado, muito obrigado pelas pessoas que estiveram conectadas conosco. Tu conheces cada família, cada pessoa, cada coração, cada necessidade. Tu conheces, meu Deus, as lutas, as lágrimas, as dores, as angústias, os sonhos, as necessidades. Por amor do teu nome, manifesta o teu poder. Põe a tua mão sobre cada pessoa que está aqui agora nos acompanhando, para que elas sejam alcançadas por tua graça. Sim. Amém, Aqueles que estão Jesus. tristes sejam consolados. Aqueles que estão enfermos sejam curados. Amém. Aqueles que estão pensando em desistir do casamento possam ser reconciliados. Amém. Aqueles que precisam, Deus, de um companheiro, uma companheira, alguém a quem possam dividir o seu amor, que eles encontrem aquela pessoa vinda do teu coração. Ah, Amém. Senhor, tu és Deus que responde oração. Tu és Deus que manifesta o teu poder. Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus de toda graça. E nós oramos para que tu te manifestes particularmente a cada pessoa. Oramos na expectativa e na convicção de que tu podes fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Então, rendemos-te graças e com muita gratidão te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Beijos do coração. Abençoe. Abraço, Um beijo para queridos. vocês. Amém. Privilégio, viu, gente? Conhecer esse casal tão lindo, viu? Nós que temos que agradecer muito, pastor Santinha. Que alegria conhecer. E nós vamos ter mais tempo. Eu estava falando com a Aline, né? Vocês querem saber mais sobre esse encontro de casais que vai ter em Ponta Cana? A gente vai... Ah, tá, voltou. Isso. E então vocês vão poder saber mais no mês 7, né? É mês 7, não é isso? É, meio sério. Mês de julho. Júlio. Julho. Do ano que vem. Isso Julho aí. do ano que vem, de 2025. Vamos estar juntos e vamos estar falando mais sobre isso. Não é isso, pastor Hernandes? Deus quiser, vai ser um privilégio estar com vocês, estar com os casais que estão se inscrevendo, vão se inscrever. E esperamos em Deus seja um tempo de crescimento, de aprendizado, de comunhão, de alegria na presença de Deus, de restauração de sonhos e de bênçãos do céu na vida da família. Amém. Então, estaremos juntos se Deus quiser. Amém. Deus abençoe. Abraço. Tchau, queridos. Tchau. Bye, bye. Bye, bye.
Pode tirar. Nós estamos terminando essa live, mas embaixo você vai poder acompanhar tudo. Nós vamos deixar todas as informações, como você pode fazer para estar com a gente lá em Ponta Cana. E vai ser uma bênção no mês 7 de 2025. Nós vamos ter todas as informações. Você que quer estar com a gente, passar esse tempo de renovo para o seu casamento, para a sua família. Então, vai ser imperdível. Nós vamos estar com o pastor Hernandes Dias Lopes e nós queremos dizer a você que a sua presença, a sua casa, vai ser muito importante estar conosco. Então, avise, em 2025, no mês de julho, em Ponta Cana, nós vamos estar fazendo esse primeiro encontro de casais com o pastor Hernandes Dias Lopes. Vai ser uma bênção. A gente espera todos vocês que estão com a gente nessa live, são convidados. Bem-vindos. É isso, Aline? Deus abençoe vocês. Um beijo para todo mundo, para todas as famílias conectadas. E o texto que a gente gostaria de deixar para vocês está em Mateus, capítulo 7. Vocês escrevam aí, por favor, para ficar anotado nessa live. Mateus 7, do 24 a 27. Mateus, capítulo 7, do 24 a 27, foi o tema dessa live. Construir um lar na rocha, que é Cristo Jesus. A Letícia do Eule! Valeu, Eule! Tchau! Deus abençoe vocês.